Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 29 de abril. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Evil diz que a profecia se cumpre, seu pai ficará entre os animais. Nebuzaradã se revolta, achando absurdo deixar o rei naquela condição. Aspenais afirma que se o Deus dos hebreus for desobedecido, o rei jamais será curado. Nebuzaradã questiona se a rainha permitirá isso. A rainha diz que sofre como ninguém e quer o marido de volta, mas não daquele jeito. Afirma que a Babilônia está nas mãos de Evil, e ele deve decidir. Evil ordena que o pai permaneça sob guarda e receba comida todos os dias. A rainha sugere prendê-lo com correntes para sua segurança. Diante do risco, Evil concorda em amarrá-lo a uma árvore. Nebuzaradã se oferece para decidir melhor, mas Evil já deu a ordem. Enquanto isso, a rainha de Judá dá risada. Dalila pergunta o motivo, e ela responde que é por imaginar Nabucodonosor como um bicho, como sempre foi. Dalila pede que pare, mas ela desabafa, lembrando que o rei matou seu marido e agora sofre. Gadize tenta acalmá-la, alertando que todos estão sofrendo. Mesmo assim, a rainha de Judá afirma que ele merece comer capim para sempre. Dalila pede descrição, pois pode ser perigoso. Gadize adverte que se a família real ouvir, pode se voltar contra o príncipe de Judá. A rainha encerra dizendo que vai orar e agradecer a Deus por ver o tirano pagar pelos seus pecados. Urzabum toca flauta enquanto acorrentam o rei, que desperta como uma fera. Evil pede que ele toque para o pai com frequência, e todos se retiram, deixando o rei uivando. Shamiran se impressiona com a queda do rei. Raquel diz que o poder dele nunca foi maior que o de Deus. Shamiran pede para saber mais, e Raquel promete contar tudo durante a viagem. Rebeca se preocupa com a demora de Urzabum e decide procurá-lo, mas ele chega. Diz que foi ao campo com a rainha e o príncipe ver o rei, que não os reconheceu. Agora vive como um bicho. Conta também que a cidade foi revistada por causa dele. Dana diz que estavam com Absalom. Ilana informa que Zadok e Ravina foram presos na sinagoga. Urzabum sugere falar com o príncipe. Dana diz que Joana, Zaque e Matias estão no palácio e que Daniel resolverá. Zabaia pergunta por que a serva de Samu não foi falar com ele. Mamnu responde que a sacerdotisa está indisposta e Darice não pode deixá-la sozinha. Zabaia manda avisar as duas que ele quer resolver logo o assunto. Mamnu pergunta sobre que assunto, e Zabaia pede que ela apenas transmita sua mensagem. Darice agradece. Mamnu comenta que Zabaia está irritado, e Darice o chama de folgado. Mamnu diz que ele pede urgência no negócio com a sacerdotisa. Darice diz que ele quer fazer ofertas aos deuses, mas ela não pode atendê-lo agora. Mamnu diz ao general que boa companhia pode ajudar a distrair. Arioque concorda e diz que é disso que ele precisa. Mamnu sugere conversar mais tarde. Arioque concorda, e ela diz que ele sabe onde encontrá-la. Joana e Zaque chegam e abraçam Zadok e Ravina. Zaque diz que sabia que tudo daria certo. Zadok conta que foram libertados por ordem de Evil, agora regente da Babilônia. Matias comenta que o rei foi encontrado conforme Deus determinou. Joana diz que viu Nabucodonosor, mas ele está irreconhecível. Ravina pergunta se podem ir para casa, quer ver as meninas, mas Zadok diz que precisam passar em outro lugar antes. Urzabum observa a própria mão, pensativo. Rebeca pergunta se está tudo bem. Ele responde que o estado do rei é chocante. Rebeca comenta o olhar do rei para ele, e Urzabum diz que é o poder da música. Ela pergunta se o rei reconheceu a rainha. Ele diz que não e pergunta se pode continuar tocando para ele. Rebeca apoia, dizendo que a música pode ajudá-lo. Urzabum elogia a esposa e diz que só falta sua mãe aparecer para completar sua alegria. Rebeca diz que acredita que ela voltará. Fassur segue difamando Zadok e Ravina, dizendo que a justiça divina virá. Quando os dois chegam, ele não percebe. Ravina pede que ele vá discursar em outro lugar. Zadok diz que eles foram soltos e Ravina diz que Fassur terá de cumprir os 7 anos de servidão. Fassur fica sem reação. Lia diz a Daniel que está aliviada com Evil no poder, sabendo que as condições de trabalho e punições serão rigorosamente controladas. Daniel comenta que Evil parece simpatizar com a causa. Lia reconhece que ele se afeiçoou ao rei durante todos esses anos. Daniel explica que Nabucodonosor é um homem atormentado. Lia lembra que, apesar disso, ele cometeu grandes atrocidades, matando inocentes e destruindo nações. Daniel diz que ele está pagando por seus erros. Lia acha que ele deveria sofrer mais, mas Daniel acredita que o perdão é mais importante que a vingança. Lia concorda, mas promete que a revolta tomará a frente. Daniel alerta para estarem vigilantes.
Lia acredita que a Babilônia será um lugar melhor para seus filhos e Daniel declara seu amor por ela. Madai avisa Daniel que os sábios querem falar com ele. Talita pergunta se o rei viverá como bicho por 7 anos. Zelfa diz que é aviso de Deus. Helga diz que 7 anos passam rápido e brinca que esperaria esse tempo para se casar. Zelfa suspeita que ela pensa em Fassur. Talita diz que jamais se casaria com ele. Absalom e Nicolau brincam. Zelfa diz que sairia de casa se isso acontecesse. Helga pede segredo, quer convencer Zaque ao longo do tempo. Quando ele chega, todos disfarçam. Helga diz que estavam falando como ele é corajoso. Zaque estranha. Evil observa o trono de seu pai quando Nitocris entra e o alerta que ele não pode se sentar ali. Ele responde que sabe que é apenas regente e não precisa ser lembrado disso. Nitocris diz que achava que ele tomaria o lugar do pai. Evil afirma que não quer o trono, mas sabe que será dele um dia e lutará para manter a Babilônia forte. Ela ironiza, dizendo que querer não é poder. Evil responde que pode e ela verá. Nitocris pergunta se o pai parecia mesmo um animal. Evil confirma, ele não reconhecia ninguém. Ela diz que o rei sempre quis que eles fossem iguais, e agora estão no mesmo nível. Evil a confronta e diz que ela deve ter atacado a esposa dele. Nitocris desconversa, diz que estava brincando e espera que ele governe bem. E lembre-se de agradar a única irmã que restou. Nebuzaradan diz que gostaria de matar todos os hebreus do palácio, principalmente Daniel e Evil. Samu pede calma. Ele estranha o pedido dela. Ela também odeia os hebreus, mas não é a hora. Nebuzaradan a chama de covarde por causa do estado do rei. Samu concorda que o rei está pagando caro por enfrentar o deus deles. Ele nota que ela está abatida. Samu conta que fez um ritual contra o filho de Shamiran e quase morreu. Ele se irrita por ela não ter contado, mas ela diz que o palácio estava um caos. Agora que sobreviveu, pede que ele não pense em vingança por enquanto. Nitocris diz estar em um pesadelo. Nabonido pergunta se ela viu o soberano, mas ela não teve coragem de vê-lo. Nitocris reclama que Evil agora governa com autoridade. Nabonido acredita que Evil será próspero. Nitocris, irritada, diz que a Babilônia deveria estar sob seu controle. Nabonido defende Evil, dizendo que ele será um bom governante. Nitocris questiona se ele prefere Evil no poder. Nabonido responde que ama o filho, mas acredita que ele no trono seria um desastre. Nitocris diz que não terá paz até seu filho ser rei. Nabonido se retira. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!